Olá, senhores, mais um vídeo aqui no canal e vamos lá. O tema do vídeo de hoje é meio que uma continuação do último vídeo. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar o último vídeo gravado, mas esse vídeo aqui, o tema é a lógica do jogo. Eu havia gravado o último vídeo com relação a sobre a Matrix, como é que ela funciona, as programações dela, e o tema desse vídeo aqui é mais sobre uma camada um pouco mais aprofundada da lógica do jogo Matrix. Possa ser que eu aborde um ou dois temas aqui sobre esse tópico, né? Eu vou contar assim uma breve história para vocês, né? Que envolve muito até jogo. Eu havia explicado isso no vídeo anterior, que é sobre como funciona os jogos, né? E fiz uma analogia também com relação a como funciona na vida real o jogo e um pouco como nós, por exemplo, aqui em sociedade, ensino geral, não só aqui, assim como você aí também se movimenta, interage com os ambientes. Vou dar um exemplo aqui. Eu digo que, assim, vou fazer uma breve recapitulação do vídeo anterior, onde eu havia dito que, cara, cada ambiente que você participa, que você faz parte, seja ele qual for, é tipo uma Matrix. Já havia dito, por exemplo, você está num ambiente de trabalho, trabalha numa instituição financeira, ou você trabalha no meio religioso, ou você trabalha no meio educacional, você trabalha no meio automobilístico, você trabalha no meio de mídia, internet, tudo. Tudo é como se fosse assim, já existe ali uma pré-programação ali feita para você seguir ali um passo a passo, seguir um passo a passo. Enfim. E esse vídeo pode ser que fique um pouco longo, mas não, eu vou tentar o máximo possível que ele não fique, porque eu vou abordar um tema um pouco mais orgânico, um tema um pouco mais pago. Eu vou abordar também o outro lado da Matrix, a mentalidade com o outro lado da Matrix, porque esse vídeo pode ser um divisor de águas, pode ser interessante. E talvez eu me aprofunde um pouco mais nessa questão da reprogramação, né, de como está sendo feito, ou pelo menos são coisas que eu ainda não sei. Talvez muitos já saibam, outros talvez não saibam, ou alguns sabem, não sei, enfim. Como está sendo feito de forma sutil, né? Algumas reprogramações. Explicando a história com relação, uma história um pouco pessoal com relação ao jogo, né? Eu já havia explicado esse vídeo anteriormente, mas que faz valer a pena explicar novamente. Que em períodos passados, quando eu era um pouco mais jovem, adolescente, a gente joga aqueles joguinhos de computador, de RPG online. Talvez eu esteja interagindo para um público um pouco mais da minha idade, talvez a galera ali dos 20, 30 anos. Entendeu? Talvez essa nova geração entenda um pouco, mas talvez os pós 30 tenham um pouco de dificuldade em entender, ou pelo menos uma minoria, entendeu? Mas, enfim, eu vou explicar um pouco como é que funciona. Você imagina aquele jogo lá. Existe um jogo, Perfect World. Eu gosto de usar esse exemplo porque foi o jogo que eu joguei. Cara, é um jogo de videogame. Você pode jogar ele, instala ele no computador. É um jogo. O que é esse jogo? Olha que maneiro. Perfect World. O nome diz mundo perfeito. Obviamente que, falando no sentido pragmático, ele não existe. Mas em forma de simulação no videogame, cara, até lá no jogo não é tão perfeito assim. Mas se chega o mais próximo da realidade no jogo. Por quê? É um jogo que existe pessoas que programaram esse jogo.
Então, é um jogo onde você define um personagem na qual você quer jogar. Então, você define se você quer começar como um guerreiro, como um arqueiro, como um sacerdote, como um mago, como um personagem assassino até, como um personagem, sei lá, um tanker, por exemplo. Um tanker é um suporte. Ou como um NPC, enfim. NPC seriam personagens que ficam atrás de balcão. Personagens que ficam ali. É como se fosse o comerciante. Entendeu? Então, existe diversas. O jogo ele ensina muita coisa. Entendeu? Eu vou explicar mais uma vez nesse ponto, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais e entrar em outros temas, né? Mas eu preciso contar essa história. Então, o jogo, olha que maneiro. Você começa ali igual o Adão no paraíso. Você começa ali peladão ali, só com a cuequinha, e dependendo do jogo ou do servidor, você começa com um cajadinho na mão. E a partir dali você tem que farmar. O que é o farm? Você tem que. O farm é como se fosse a produção. Você tem que produzir. No caso, a produção no jogo seria você executar missões, fazer missões. O que seria a missão no jogo? Você às vezes tem que ir de uma cidade para outra, entregar um pergaminho, ou você tem que matar os monstrinhos aqui. Isso é no início do jogo, porque assim, o jogo, eu não sei, pô, na minha época ele tinha uma base de dados aí de 30, 40 gigas. Uma base de dados. O que seria essa base de dados? É todo um conglomerado de de informações de personagens, skills, habilidades, armamento, skins, roupas, vestimentas, os mapas, tudo. Todas as informações de todos os personagens. E é um jogo em tempo real. Por exemplo, enquanto eu estou conversando com você aqui, o jogo está rolando. Existe um mundo paralelo dentro do jogo que está acontecendo no jogo. Então, tem pessoas lá dentro fazendo missões, assim como aqui agora. Tem pessoas fazendo missões, tem pessoas trabalhando, tem pessoas produzindo. Assim como no jogo também. Tem pessoas lá produzindo, se aprimorando. Por exemplo, a pessoa começa lá com um cajadinho. Ela executa uma missão, então ela obtém materiais, recursos para evoluir do cajado para uma espadinha de madeira. Aí depois ela progride, vai fazendo missões e tal, entrega um pergaminho, vai para uma cidade, desafia um monstro principal de uma cidade, vai lá e, feito isso, ela já consegue ir no ferreiro, no NPC, construir uma armadura, já consegue um armamento melhor. Então, ou ela consegue já material de minério, por exemplo, ela já consegue produzir uma espada metálica, já não precisa mais ficar com a espadinha de madeira, e automaticamente isso vai elevando o seu nível. Beleza, eu não sei se eu. Tá, vou me estender um pouco mais sobre isso aqui. Então, e o jogo, ele tem mapas, que são o quê? Territórios. Assim como temos na vida real, no jogo também tem briga territorial. Você faz parte de uma tribo ali. Então, existe briga territorial no jogo. Então, por exemplo, vamos supor que no jogo existam ali 40 cidades. Então, cada cidade, pô, qualquer um pode frequentar a cidade, mas existe ali por trás daquela cidade alguma tribo dominante àquela cidade. Você pode frequentar qualquer cidade ali, mas tipo, você corre o risco de ser atacado se tiver se a tribo realmente predominante ali quiser te atacar, ela pode, ou se ela tiver ali, por exemplo, vamos supor que a sua tribo domina a cidade X, mas vamos supor que a sua tribo fica mais na cidade Y. E tipo, a sua tribo tá lá, ela domina aquela área ali, a a cidade X. As pessoas podem entrar ali, tem a área segura, tem a área de risco, tem a área segura e tem a área de risco, que é a área safe e a área fora da área segura, safe mode, né? Então a área segura é uma área que ali você não pode ser atacado.
você não pode ser atingido. Mas tem a área ali que você sai da área segura, ali que você pode ser atacado dentro dessa cidade, por exemplo. Então, não sei se vocês talvez estejam entendendo até aqui. Espero que sim. Então, vamos supor, aí a galera tá numa outra cidade fora da área segura. Então, vamos supor que minha tribo, ela é dominante da cidade X, mas ela tá na cidade Y. E vamos supor que tem outros players, outros personagens ali, e rola conflito PVP. Então gera conflito, entendeu? Mas, por exemplo, você pode pertencer, pode entrar naquela cidade, mas que você sabe que você abrindo o mapa, você vê que, por exemplo, aquela cidade pertence a alguma outra tribo, um exemplo. Então, até o próprio jogo ensina que tem esses conflitos assim. Mas não é o ponto desse vídeo. Isso é só uma analogia mesmo referente a algumas funcionalidades de como é esse jogo. E o que eu acho mais legal é às vezes as musiquinhas, né? Que tipo, o jogo foi construído mesmo assim. Ele tem um aspecto que se você for ver depois vídeo no YouTube, ou se você for jogar, ele te. Se você jogar durante. Se você entrar na dinâmica mesmo do jogo, você acaba fazendo parte daquele mundo. Você acaba vivendo uma vida paralela. Você acaba vivendo mais aquela vida no jogo do que talvez até a real, entendeu? Então, mas tem muita semelhança com muita coisa. Então, a forma como o jogo foi programado, olha que ironia do destino, é praticamente semelhante com a mesma forma que o mundo aqui fora é programado. Por exemplo, até no jogo tem ali, por exemplo, dependendo do jogo você pode entrar ali numa instituição, dependendo do jogo você pode pertencer a uma tribo, dependendo do jogo você vai numa cidade, você pode ser atacado. É, e o jogo, ele tem aquilo que eu posso fazer agora, as análises que mais batem com algumas questões modernas. Que, por exemplo, as pré-programações do jogo. Que eu falo muito sobre essa questão da programação da Matrix. Que é o que? Cara, o jogo tem missões ali para você fazer. Então, você aborda o NPC. Tem NPCs ali, sei lá, tem um NPC no meio do mato ali. O que é um NPC no meio do mato? Tem uma pessoa ali, que é posta pelo criador do jogo, no meio do mato ali. Você vai interagir com aquela pessoa ali. E a partir daquela interação ali, cara, você vai ter ali uma estrutura de opções, dependendo do jogo. Ele vai te dar uma opção, pô, você pode executar a missão 1, a missão 2 ou a missão 3. Ele vai te dar ali as opções de missão. Cada missão vai te dar uma recompensa ou não. Entendeu? Olha, então vamos supor que entra a dinâmica de interesses. Por exemplo, você vai ter um NPC ali. Às vezes não necessariamente o NPC vai precisar do seu dinheiro, mas talvez ele possa precisar dos seus serviços, por exemplo. Então ele tá lá, então tem um NPC ali que ele precisa que você mate 5 monstrinhos ali na horta dele ali. Então você vai lá, executa e ele vai te dar uma recompensa. Aí você pode escolher uma recompensa. Por exemplo, ele pode te dar uma armadura, uma espada, um sapato novo, ou em forma de ouro, entendeu? São exemplos do jogo que seja talvez semelhante assim na vida real. Eu tô dando esse exemplo mínimo assim. Pô, deixa eu dar um outro exemplo aqui, cara, do jogo. NPCs tem os ferreiros, por exemplo, tem lá, assim como, pô, vamos supor, você entra numa loja aí de material de construção, cara, vai ter um monte de ferramenta presa na parede. Só que aqui a gente funciona na base é, normal, a nossa moeda é o dinheiro. Então você vai dar o dinheiro ali, você vai conseguir a ferramenta para executar as tarefas que você precisa realizar, né? Então, o jogo também existe uma lógica muito similar a que nós temos aqui. E eu falo tudo isso de uma forma orgânica. Olha que maneiro. De forma orgânica. Esses jogos, eles permitem você crescer de forma orgânica. Você pode entrar no jogo,
A programação dos jogos do servidor depende muito do servidor. O que, que seria o servidor? É a pessoa responsável pelo jogo, a pessoa que programou o jogo. Então, você tem servidor que é um pouco mais tranquilo, que ela permite que você alavanque de uma forma mais rápida. Tem servidor que meio que você já começa já pré-equipado. Agora tem servidor que você começa do zero mesmo, do zero. E você vai progredindo aquilo. Vai progredindo devagar, de forma orgânica. Vai fazendo as missões. Obviamente que é como se fosse um processo. São os exemplos que são os processos da vida. Entende? Então, o que, que seria? Pô, você é literalmente as cartas que você tem na mão para começar os processos na vida. Nem todo mundo tem o mesmo processo, nem todo mundo tem as mesmas cartas na mão. Entendeu? Então, acertei o ponto do café. Então, tem essas etapas do jogo, do servidor, depende muito. Eu, assim, utilizo muito o exemplo na qual eu joguei no meu servidor, por exemplo. Que, pô, o jogo, ele tinha uma... Ele não era um negócio, assim, muito avançado e nem muito devagar. Ele permitia você... A programação do jogo, do servidor, permitia, mesmo que de forma orgânica, tivesse um equilíbrio ali para quem jogasse de forma orgânica e para quem jogasse de forma paga. Que é o que? É o exemplo do... Pô, você hoje tem como fazer, tipo, plantio. Você pode plantar com agrotóxicos, que, sei lá, se você for plantar banana ali de forma orgânica, cara, ele vai demorar um tempo para crescer. Agora, se você botar um agrotóxicozinho ali, pode ser que perca um pouco a qualidade na questão do alimento. Depende. Tem agrotóxico aí hoje aí que você consegue, faz uma mistura química lá, você consegue, a depender disso da qualidade, você consegue acelerar o processo de crescimento e evolução da fruta para ele dar mais rápido e com mais tempo, sem que você perca muitos nutrientes e as proteínas que tem na fruta, como se fosse de forma orgânica. Óbvio que de forma orgânica é de uma forma mais natural. E a vida, ela é um pouco assim também. E às vezes é aquela questão que, tipo assim, é difícil falar, mas às vezes está na nossa própria cara. É o famoso, tem um pouco assim do pay to win. O que é o pay to win? É o pagar para vencer. Tem um pouco isso. Por exemplo, a- o- assim como no jogo, assim como na vida. Tipo, o jogo ali, a programação do jogo, ela precisa ali de forma de monetização. Pô, ela já tem o seu tempo ali, o seu tempo, seu esforço e sua energia, que é você se dedicando ali a jogar o jogo. Isso é de forma gratuita. Agora, ela precisa de uma monetização. Então, ela precisa oferecer produtos e serviços ali dentro do jogo para que sejam assim, pô, cara, o que, que eu posso ver? Como eu posso me capitalizar? Como eu posso ganhar mais dinheiro com isso? Então, ela oferece ali produtos e serviços no jogo que é como se fosse o agrotóxico. Não que seja tóxico, é como se fosse algo que, pô, vou te vender aqui os produtos para que você acelere a etapa dos seus processos, para que você se fortaleça mais rápido, para que você ganhe tempo, literalmente para você acelerar alguns processos da sua vida. Então, coisas que, pô, por exemplo, você organicamente possa demorar a aprender de forma natural, você possa demorar lá, sei lá, de 6 meses a um ano, de uma forma talvez paga ali, você consegue obter os resultados ali já na primeira semana do jogo. Porque você, pô, efetuou a compra ali, efetuou a compra e seguiu os processos do agrotóxico. Um exemplo. Não que eu esteja incentivando essa prática ou não,
mas que, cara, se você for olhar a vida, tem um pouco desse sentido. Um pouco, às vezes está debaixo dos nossos olhos, que é o pagar para vencer. Você quer vencer na vida? Tem como você vencer na vida de forma orgânica. É um processo. Você pode. Eu sei que hoje tá um pouquinho confuso, porque o jogo ele é mais controlado. O jogo ele tem um algoritmo ali, ele tem uma pré-programação ali, pré-estipulada. Então é mais fácil você controlar o jogo. Já a vida aqui são múltiplas Matrix, múltiplos tentáculos ali que você pode entrar, entendeu? São múltiplos, então o controle aqui fora é um pouco mais difícil, porque tem mais, como eu posso dizer, tem mais coisas que saem fora da curva, coisas que possam não dar certo, coisas que possam não seguir a regra. Por exemplo, você programa ali o jogo. Sabe, o jogo ele passa sempre por correções, bugs. Sempre tem um bug, correção, alguma coisa a ser feita ali nos jogos. Na vida real também é a mesma coisa. Quando uma Matrix começa, a engrenagem começa, você vê que alguma coisa numa Matrix começa a emperrar ou dar defeito, pô, é feita uma correção em um bug, uma reprogramação, para que, pô, tudo se encaixe e se alinhe para que a engrenagem volte a circular. Correção, uma manutenção mesmo, a manutenção da Matrix, entendeu? Então, assim como no jogo, pô, apareceu lá um item bugado lá, sei lá, a galera vai lá, atualiza e corrige, entendeu? Então, tem essa questão de você ter o pay to win. Cara, seria meio esquisito assim, eu dar um exemplo na vida real, porque praticamente todos os setores que nós temos aqui na vida real, na Matrix, cara, se você for botar o pay to win, você consegue. Ó, vou usar o próprio exemplo aí do agro. Pô, você, vamos supor, compra aí 2 hectares aí de plantação. Você comprou 2 hectares de plantação. Quer dizer, você não comprou, você ganhou. Um exemplo, você tem herdado aí 2 hectares de plantação. Um exemplo. Cara, você pode ir ali de forma natural, orgânica, que é o quê? Pô, vou lá, pegar uma pazinha, comprar as sementinhas e vou lá plantando. Pô, mas você tem o pay to win. O que é o pay to win? Cara, se você tiver dinheiro, pô, você compra um maquinário que já vai passar com um trator já. É um trator que já passa já, tipo, com toda uma tecnologia, ó, toda uma programação ali já para passar cavando a semente, plantando, cava, planta, cava, planta, cava, planta, cava, planta, tu já dá. Então assim, você já tá ganhando um tempo aí. E você passa às vezes já com um outro tipo de maquinário, já fazendo a inseminação ali do tráfego ali da química que vai fazer aquela semente germinar e florescer com mais agilidade, com mais rapidez. Então você vai fazer com que sua árvore cresça mais rápido, dê frutos mais rápidos e você consiga de uma forma muito mais rápida comercializar os seus frutos, a sua produção, entendeu? Então, consequentemente, com aqueles frutos, com aquela sua produção, você consegue comercializar para mais pessoas, tendo mais lucro e assim por diante. Você vai aumentando e vai escalando, entendeu? Um exemplo bem tranquilo e leve que eu estou dando. Isso no agro, mas isso se aplica a outros muitos diversos fatores, entendeu? Não só nessa questão. Pô, você pode pagar um curso, uma formação com grandes empresários para ser um grande empresário, mas você ter que buscar um NPC empresário, ou sei lá, se você quiser ser, vale muito da escolha, cara. É uma escolha. É como o jogo tem ali aquela opção. Se você quer escolher ser um guerreiro, um sacerdote, um mago, um elfo, um tanker, um NPC, um arqueiro, enfim. É muito individual essa escolha. Então, tem essa questão. O que mais que eu ia abordar nesse vídeo aqui? Foge um pouco o tema agora. É um pouco assim, é entender um pouco o outro lado da Matrix.
Isso aqui possa ajudar muito daqueles que estão. Possa ajudar, não. Aí não sei se vai ajudar ou não, mas que talvez possa esclarecer algumas coisas. Que é, hoje, cada vez mais que passa, tem mais pessoas que estão se desgarrando da Matrix. Estão enxergando, literalmente vendo as coisas acontecerem, né? Talvez até, com certeza, muito por conta da internet. Então a internet hoje ela tem um grande poder de escala de distribuição de informação. Então, até os mais QIs abaixo estão tendo um pouco consciência, estão aprendendo alguma coisa por osmose, algum tipo de informação por osmose, mesmo ainda no, eu tendo uma percepção no consenso geral que a sociedade no geral tá emburrecendo, entendeu? Mas alguns estão ali, querendo ou não, mesmo que emburrecidos, eu não me tiro muito dessa equação aí não, entendeu? Mas que você às vezes pega um conhecimentozinho aqui, liga um aqui com outro aqui, você formula uma bolinha ali de um conhecimento, entendeu? Então, tem essa questão de você ver que alguns estão entendendo um pouco como é que funciona. Então, tem. O que eu quero dizer com o outro lado da Matrix? Muita gente é contra, muita gente é a favor, mas que existe o outro lado. Existe o outro lado. Que é o quê? Por exemplo, é aquela briga, cara, que tem os que são contra, tem os que são a favor. Então, é difícil a pessoa ver assim, ter esse lado empático. Por quê? Hoje, cara, a gente entra agora na dinâmica de interesses. Na dinâmica de interesses, não entra em conflito de poder, mas entra na dinâmica de interesses, que é o quê? Cara, a Matrix hoje, ela, porra, sim, tem aquela porcentagem que é consciente, faz parte da equipe que pré-programa ela, e quem é da equipe consciente faz parte da equipe que pré-programa ela, cara, ela vai querer controlar os outros. Os outros 90%, a grande maioria, é uma pequena fração que programa ela para que uma maioria viva sobre ela, sob ela. Só que o que, o que me preocupa, cara, é que tipo, à medida que o tempo vai passando, tem muita gente que vive bem nela. Se você parar para olhar aí na rua, cara, tem gente, muita gente aí, você vai aí afora que, pô, não tem nem consciência de como funciona, não é desperto, não sabe como funciona, mas que vive sem reclamar, leva a vida numa boa. Por exemplo, é o famoso afegão médio. É o cara que tem um dinheiro ali pra. A Matrix, penso que foi programada pro afegão médio, que é a pessoa tem o dinheirinho ali pra pagar aqueles boletinhos dela básico ali e um restolezinho ali pra ela beber uma cerveja, comer em um restaurantezinho ali no final de semana ou ir numa praia. Então é um condicionamento mental para ela ter ali. Tu vai trabalhar aqui de segunda a sexta e final de semana vai sobrar uma migalhinha ali para você ter o seu estímulo e sua recompensa. Entendeu? É o famoso trabalhe o ano todo e viaje uma vez por ano. Entendeu? E tá muito bom isso aí. Entendeu? Tem uns que estão felizes com isso, estão contentes, mas tem outros que não. Eu sou um dos que não estão contentes com isso. Não me adequei e não me adaptei a isso. Pelo menos tentei, mas não era pra mim. Entendeu? Tem essa parte aí. Agora, dentro dessa parte, tem a questão dos conscientes que são contra, que tipo, pô, tá vendo que aquilo ali, as engrenagens atuais não estão favoráveis ou não estão de acordo ou condizentes com os interesses da pessoa. Quando a pessoa, pô, vou jogar meu interesse aqui. Cara, nada tá favorável a mim. Entendeu? Não tá positivo e operante para mim. E à medida que eu tenho pelo menos reparado, isso tem aumentado um pouco. Muitas pessoas têm ficado um pouco insatisfeitas. Então, o projeto Doge.
creio eu que esteja fazendo isso na caneta ali, e talvez até de outras formas, enfim, fazendo um estudo, toda uma análise sociológica de como opera a sociedade, o mundo, os quatro cantos da Terra ali, para que eu não sei se é com fins positivos, negativos, com fins de agradabilidade para o povo no quesito geral ou não, enfim, para que, cara, tu tem que entrar na Matrix, tu tem que se adequar ao que tá aí. A gente vai ajustar esse bug aqui e é meio que assim, vocês têm que quebrar o pau nessa engrenagem aí. Vocês têm que entrar em alguma engrenagem aí e ter que ser feliz. Vocês têm que ser feliz e sorridente e entrar em alguma engrenagem aí que esteja pré-programada aí e se adequar e acabou. Entendeu? Esse é o propósito. Entendeu? Então, muitos estão insatisfeitos, muitos estão acordando, estão vendo que é o famoso ser louco não compensa, entendeu? Então, muitos estão procurando a sua compensação dentro desse sistema. Então, aí que entra o outro lado, que são o quê? Os que já passaram talvez até por esse processo, que é o outro lado. Que, por exemplo, porra, o cara hoje tem um filho. Quem tem um filho, às vezes quem tem uma família muito grande, todo mundo tá nesse sistema. Todo mundo depende da Matrix. Todo mundo depende de tudo. Você vai no mercado, é uma Matrix. Você depende do mercado. O mercado, ó como é que ele opera. E tem outra Matrix dentro do mercado. Que, pô, precisa de todo um fornecimento de equipamento e alimentos ali para que o mercado esteja operando. Um hospital, pô, se você cair e quebrar a perna aí, você precisa entrar numa Matrix. Médicos, enfermeiros, administrativos, recepcionistas, maqueiros, cirurgiões, equipamentos hospitalares. Então, olha toda uma Matrix aí envolvida. Entendeu? Então, todo mundo. Ai, ai, a perna tá formigando, porque muito tempo dobrado. Então, todo mundo depende, tá? Não tem por onde correr. Tem essa Matrix aí. Mesmo que você queira. Óbvio, tem os que vivem aí, né? Pelado no mato catando manga. Eu já fui um desses. E não que eu não seja, ainda sou um pouco, é o famoso, os famosos sobrevivencialistas, que preferem viver mais afastados de cidades grandes, de grandes metrópoles, de grandes matrix. Eu apoio, sou super de acordo também. Mas eu acho que cada um tem seu momento, entendeu? Há os que precisam mais, há os que precisam menos, há os que gostam, há os que não gostam, entendeu? Então, mas é muito válido. Você, querendo ou não, vai estar dentro também de uma Matrix, mas que você não vai estar, o seu eu não vai estar, não será muito impactado com a Matrix externa. Você vai ter um pouco mais o eu que seria o você, não o eu. O eu, você mesmo, intacto, entendeu? Eu, por exemplo, moro em grande metrópole, grande cidade. Então, dentro de casa já é Matrix, porque eu já ouço barulho de rua, é ambulância, carro, é isso aqui. Tu já desce de casa, já é mercado. Olha isso. Tu já sai de casa, tu já respira grande metrópolis, grande metrópole. Tu já respira centro urbano. Tem os que descem de casa e não respiram centro urbano, entendeu? Então, há uma questão de escolhas e interesses, cada um tem a sua, né? E esse outro lado da Matrix, pô, cara, quem tem filho, um exemplo, ele precisa da Matrix, ele precisa dela operando, ele precisa do hospital, ele precisa da creche, precisa do colégio, precisa do mercado, precisa de tudo. Então, tá entendendo? Que existe um lado aqui e o outro lado aqui. Até é uma gigante, assim. Vejo isso como um gigantesco conflito. Conflitos. Não conflito. Eu vejo isso como uma grandiosa dinâmica, né? Uma grandiosa dinâmica que faz parte de entender isso aí. É interessante entender essas questões. Entendeu? Gostaria de saber sobre a opinião de vocês, se vocês conseguirem entender sobre o que eu quis dizer, sobre essa mensagem, seja
Eu creio que esse vídeo, óbvio que poucos vão ter acesso, vão ouvir ou verão esse vídeo, mas que eu deixei, a mensagem ficou clara. Deu para entender assim, mais um questionamento. Não foi um vídeo mais que possa ser mais uma peça jogada, mas que deixou mais em aberto do que em fechado. Entendeu? Lá aí. Então, é para entender que existe esses dois lados. Entendeu? E, cara, o que mais que eu tenho a abordar aqui? Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Não deixa de deixar sua opinião se você entendeu, comentou. Vocês podem produzir um vídeo sobre isso até para eu poder entender o ponto de vista de vocês, porque vai me ajudar também a entender o ponto de vista de vocês. Entendeu? Pode até ser mais uma pecinha para mim que vai me ajudar a esclarecer algumas coisas e entender um pouco mais. Óbvio que eu não joguei muita coisa nesse vídeo para não ficar também muito multitemas. Eu devo abordar novos vídeos sobre isso em próximos vídeos com temas mais específicos, né? Mas o tema do vídeo foi esse: entender que existe esse outro lado da Matrix, entender a forma que ele, as formas que ele opera, né? O outro lado, a forma orgânica, a forma pay to win, a forma agrotoxicada mesmo, né? E é isso. E se você gostou do vídeo, deixa o like e lembre-se que eu vou disponibilizar. Estou terminando de produzir um grande e-book onde eu ensino, eu falo muito mais sobre esse tipo de tema de assunto, sobre questões de desenvolvimento pessoal, tema, mentalidade e como funciona esse jogo, o jogo invisível, como ele funciona, na questão de você entender como o mundo funciona. É um e-book que eu abordo diversos temas voltados à espiritualidade, poder pessoal, desenvolvimento pessoal, a sociedade no geral, a modernização e muita coisa. Que eu já disponibilizei o link para pré-compra dele, porém ele ainda não está finalizado, 90% já está concluído, mas você, se você quiser, já pode efetuar a pré-compra, que em breve já estará, ele estará sendo disponível para quem fez a compra, a aquisição dele, para visualização dele. E quem sabe até futuramente uma versão de audiobook dele. É isso aí, obrigado por assistir esse vídeo.